Ojalá que ustedes assistam este vídeo hasta el final. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos e este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Então, assim, hoje eu vou falar de um assunto, né? Um assunto muito importante aí de língua espanhola. E ele é um assunto que pode cair aí nos vestibulares também, caso alguém faça língua espanhola. Mas o mais interessante é a gente pensar na questão da comunicação. Ele é um assunto que a gente trata com relação ao subjuntivo. Então, assim, são algumas palavras e algumas expressões que têm relação com o subjuntivo. Mas antes disso, se você não me segue aqui no canal, ativa aqui comece a me seguir, ativa o sininho também para você ser notificado aí das publicações que eu faço, dos vídeos toda segunda-feira. E também, se você gostar desse vídeo, dá uma curtida e deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, dando algumas sugestões ou até mesmo colocando algumas expressões que têm relação com o assunto, tá? Se souber de alguém que vai fazer língua espanhola no vestibular, alguém que está estudando língua espanhola, ou até mesmo alguém que vai viajar para um país de língua espanhola, vamos pensar que a gente está numa pandemia ainda, mas vamos pensar no futuro aí, próximo a pessoa vai para um país de língua espanhola, ela pode assistir esse vídeo e ajudar bastante ela aí na comunicação. Aqui na descrição eu vou deixar o link para minha página do Facebook e para o meu Instagram também. Então vamos lá, vamos começar primeiro aqui com algumas expressões que têm relação com subjuntivo. E vamos pensar assim, se eu estou falando de subjuntivo, a relação é de possibilidade, desejo, hipóteses, né? Relação aí a alguma coisa que você às vezes espera, um desejo que você tem, mas você não tem como ter certeza, porque a gente está falando de expressões do subjuntivo. E essa relação de a gente falar assim, são expressões muito parecidas com o português, que a gente tem o que mais o verbo no presente do subjuntivo. Quando a gente fala assim, ó, que eu tenha sorte, que eu consiga, que eu faça, que você beba, que você coma, que ele consiga, que ele chegue a fazer. Perceba, no português é tudo expressão no subjuntivo também. Quer ver como que a gente fala no espanhol? Que tengas um buen dia, que el día no sea tan malo, que te mejores pronto, pode ser algo assim também, que te recuperes pronto, que hagas algo bueno, que duermas bien, que sueñas com los angelitos, e até mesmo se está com raiva de alguém, se está, sei lá, tá brabo com alguma pessoa, aí você diz algo assim, ó, que te vaya todo fatal. Então vejam, são verbos que estão no presente do subjuntivo, que eu estou falando de expressões aí com relação de subjuntivo, com desejos e algo assim. A gente pode pensar também em algumas palavras na língua espanhola que tem relação com o subjuntivo também. Uma palavra bem interessante, eu acho até bonita, essa palavra é a palavra ojalá. Ojalá em espanhol a gente escreve com J, né? O-J-A. Ojalá. E lembrando que o J no espanhol ele é como se fosse no português dois R's, né? O som é muito semelhante a isso. Então se você vai fazer, sei lá, vai fazer pedido de desejos, algo relacionado a isso, a gente vai usar o ojalá, é bastante comum usar no presente do subjuntivo. Quer ver? Quando você fala assim, ó, ojalá mañana no llueva, quer dizer, em português você falaria, tomara que amanhã não chova. Apesar que no momento que estou fazendo esse vídeo a gente está precisando que chova muito, né? Ojalá que me chamem em este trabalho. Tomara que me chamem neste trabalho. Então são expressões de desejo relacionadas ao presente do subjuntivo, que são coisas que têm uma possibilidade de acontecer. Ou então, ojalá hable comigo aquela mulher. Tomara que aquela mulher fale comigo, tá? Mas o ojalá a gente também pode relacionar com o imperfeito do subjuntivo. Se a gente for pensar em imperfeito do subjuntivo, no português a gente falaria o pretérito imperfeito do subjuntivo. Que seria tivesse, falasse, comprasse, pensasse, dissesse, fizesse. Claro, com dois S's no português. No espanhol, esse imperfeito do subjuntivo, ele pode terminar ali com RA ou com SE, nunca com dois S, porque não tem palavras no português com dois no espanhol com dois S, né? No português é claro que tem. Mas aqui é uma relação menos provável de acontecer, diferente dos exemplos anteriores. Se eu falar alguma coisa assim, ó, ojalá aprobara em este exame, né? Ou então, ojalá aprobasse com um S só. Ou, ojalá conseguira este trabalho de mis sueños. Veja,
Pode acontecer? Pode, mas tem uma possibilidade um pouco menor do que os exemplos anteriores que usei o presente do subjuntivo. O ralá, ele também expressa desejo, mas ele pode estar sendo usado com o pretérito perfeito do subjuntivo. Vamos pensar uma coisa, o pretérito perfeito no espanhol, tanto no indicativo quanto no subjuntivo, ele é usado com dois verbos juntos. Se eu estivesse falando lá não do subjuntivo, mas o pretérito perfeito do indicativo no espanhol, você usaria da forma composta também. Você falaria algo assim, ó, yo he comprado, tú has venido, ela ha salido, nosotros hemos hablado. Vejam, é o verbo haber no presente mais o particípio. Mas como eu estou falando de subjuntivo, eu vou usar o pretérito perfeito do subjuntivo. Tá? Essa relação. E ele também é composto, só que daí eu uso a ideia de subjuntivo, ele vai usar ali o verbo haber no subjuntivo também, mais o particípio. Então quer ver um exemplo? Quando eu falo assim, ó, ojalá haya tenido un buen viaje. Viaje é uma palavra masculina, por isso que eu falo un buen viaje. Ojalá haya comprado, haya aprobado em este exame. Veja, é uma possibilidade menor também, mas é algo que você vai conseguir saber a resposta logo. Então, quando eu uso o pretérito perfeito do subjuntivo com essas expressões que expressam desejo, é algo que provavelmente vai acontecer assim num momento próximo. Quando se diz assim no português, quer ver? Tomara que eu tenha sido aprovado, tomara que eu tenha conseguido aprovação. Quer dizer, você está lá num lugar, lá olhando a lista dos aprovados, e é uma coisa que você vai descobrir, puxa, tomara que eu tenha conseguido. No espanhol, ojalá haya logrado, haya conseguido, haya passado. Então tem várias formas de falar isso, tá? E aí, também com ojalá, a ideia de pedir desejos, assim, de você desejar alguma coisa, quando eu uso plusquamperfecto do subjuntivo. O que é plusquamperfecto? Essa palavra vem do latim, mas no português seria o mais que perfeito, seria o passado do passado. Só que no espanhol ele é usado sempre da forma composta. No português você usa a forma composta e você usa a forma simples, né? Tivera, comprara no português, ou tinha comprado no português. Mas aqui a gente está falando de subjuntivo. Então no espanhol, no português você falaria tivesse conseguido, né? Você falaria assim no subjuntivo. No espanhol, você vai fazer de uma forma muito parecida. Mas é algo que não tem como mais acontecer, porque é algo que já não aconteceu no passado. Quando eu falo desse jeito, quer ver? Ó? Ojalá me hubiera llamado Juan. Hubiera llamado. Né? Uma coisa, no português eu falava, se ele tivesse me chamado. Uma coisa que não aconteceu, então é impossível que aconteça. Ou, ojalá hubiera aprobado em este exame. Né? Algo nesse sentido também. E aí vamos pensar, no espanhol a gente tem outras expressões, outras palavras também que ideia de subjuntivo, tipo a palavra quiçá. A Real Academia Espanhola, a palavra quiçá ou quizás é dito como a mesma coisa, uma é uma variação da outra. Então tanto faz se você falar quiçá ou quizás com S, terminado com S, tá? Significa a mesma coisa. Beleza? Eles são sinônimos do talvez, só que talvez em espanhol é separado, talvez. A mesma coisa que probablemente, seguramente, são todos sinônimos. E a gente pode usar essas palavras tanto no presente do subjuntivo quanto no presente do indicativo. Então se eu falar dessa forma, tanto quiçá ou quizás, quizás voy a la fiesta, quizás vaya a la fiesta, ó, indicativo, subjuntivo. Se eu quiser usar sem o S, quizá voy a la fiesta ou quizá vaya a la fiesta. Claro que aqui o exemplo é na primeira pessoa do singular. O talvez separado, talvez voy, presente do indicativo, com V, só que eu falo voy, e talvez vaya. A mesma lógica do quizá, só que lembrando que o talvez é separado, tá bom? E aí, mais uma expressão no espanhol que a gente usa no subjuntivo é o a lo mejor. Só que o a lo mejor, ele é sempre usado, pelo menos na formalidade da norma padrão da língua espanhola, ele é usado no presente do indicativo. Então eu falo alguma coisa assim, ó. A lo mejor me enganaram. A lo mejor vamos a la playa. Ou então a música mais nova, né? Vamos a la playa. Vamos para la playa. Aqui já tem mais um reggaeton, algo assim. Então assim, a lo mejor, eu vou usar o verbo no presente do indicativo. E aí, para terminar nessas expressões, a gente tem aqui uma relação mais de uma expressão, seria um verbo, né? Quando você fala assim no português, pode ser que eu vá,
pode ser que consiga, pode ser que ele vá, pode ser que eles façam. Então a gente usa o pode ser quando tem uma relação aí de subjuntivo também. Então no espanhol como é que eu usaria? O puede mais o que? Puede que tenga, puede que tengas, puede que vaya, puede que vayamos, né? Seria mais correto aí no subjuntivo. Puede que esté, daí o verbo com acento, tá? Daí você vai dar continuidade, mas a relação de subjuntivo. Então assim, claro que é um assunto um pouco difícil, porque eu estou falando de algumas expressões, existem outras. Essas expressões mesmo eu poderia me aprofundar. Se eu fosse falar de verbos no subjuntivo, a gente poderia fazer um vídeo bem longo, mas aqui saber que interessante esse assunto pode cair no vestibular, tipo as universidades federais, estaduais ou até particulares, se tiver algum vestibular de língua espanhola. Para o Enem tem uma probabilidade mediana para um pouco menor, porque o Enem é mais uma relação de linguagem, não tanto conteudista, então talvez não, mas para os vestibulares de forma geral de língua espanhola pode cair. E o mais interessante é a questão da comunicação, né? Porque o subjuntivo, as possibilidades, desejos, dúvidas, a gente usa com frequência o tempo todo, beleza? Então se você souber de alguém aí que vai fazer língua espanhola, que estuda, que vai viajar, manda esse vídeo aí que pode ajudar bastante quem for fazer, quem for estudar ou quem for viajar. E você, se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida aí, deixe nos comentários. Pode colocar algumas expressões aí que você tiver dúvidas, se quiser colocar no português, pensando como que seria em espanhol, pode me perguntar. Se você não me segue aqui no canal, então me siga aí, clique no botãozinho vermelho e ative o sininho. E se você quiser me seguir também na minha página do Face, no meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição. Beleza, galera? Abraço, até mais. Tchau, tchau.